Olá, meu povo! Olá, meus amigos que estão em casa hoje. Nós temos uma novidade maravilhosa. Todo dia eu tenho novidade para vocês, né, gente? O programa Cida Maria Fica a Dica é esse o objetivo: trazer novidade, conteúdo e tudo aquilo que agrega na sua vida. E estamos aqui mais uma vez com a nossa querida Sidneia Coelho. mais uma vez com a nossa amiga Sidneia Coelho. E hoje nós combinamos aqui nos bastidores que a gente vai falar sobre constelação financeira. Exatamente. É um tema. Primeiro, é um prazer estar com você aqui de novo, Cida. Sempre o nosso, né, gente? E esse é um assunto que acho que todo mundo, principalmente agora, né, nesse período de pandemia, de crise financeira, tem uma preocupação grande. Como melhorar a parte financeira? E é um momento ideal para a gente ir lá buscar isso, resgatar e constelar muitas coisas, né? Sim, sim. E uma coisa muito interessante, né, que a constelação familiar, para quem algumas pessoas já ouviu falar, não conhece, pensa que a constelação familiar é só para problemas emocionais de relacionamento, e não é. A constelação familiar, ela pode ser aplicada para qualquer situação, para qualquer problema que a pessoa esteja passando. E uma delas é a parte financeira. Então, o que acontece em relação à o nosso lado financeiro? São as nossas lealdades aos nossos antepassados. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu travei, eu não consigo sair daqui, ou acha, não, eu tenho... Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que, não, meus antepassados não são analfabetos, eu sou fadada a também ser analfabeta. Eu falei, gente, não pode. É aquela coisa de carregar aquilo que o outro foi. E é Então, justamente aí que vêm as travas, né? Essas exatamente. crenças. Porque aí estão as lealdades. Às vezes, muitas vezes, essas lealdades são de formas inconscientes. A pessoa não percebe. Então, o que acontece? Ela acaba se identificando com a situação familiar dos antepassados dela e, de forma inconsciente, ela se autossabota para não progredir. Não que ela faz isso Não, porque conscientemente, faz parte, né, mas daquela linha de que forma vem sempre. inconsciente. Então, essa autossabotagem, né, como a gente fala no coach, ela impede que a pessoa caminhe. Por quê? O que tem por trás disso? Que fala o seguinte, já que os meus antepassados não foram bem-sucedidos financeiramente, eu também não posso. E aí vem a lei, uma das leis da constelação familiar é a lei do pertencimento. Então, o que acontece? Isso tudo de forma inconsciente, tá, gente? Ela fala, se eu me destacar, me diferenciar da minha família, eu não vou mais pertencer àquele clã, não vou mais pertencer àquela família. Então, por conta disso, ela acaba se mantendo numa situação igual à da família, dos antepassados, por conta dessa lealdade, por conta de uma dessas leis, que é o pertencimento. Na constelação familiar, nós temos 3 leis básicas, que é o pertencimento, a hierarquia e o dar e receber, o equilíbrio entre o dar e receber. Então, o que são estas leis? A lei do pertencimento é a gente pertencer a uma família, se é no local de trabalho, pertencer àquela família Aquela egrégora, porque né? também nós pertencemos. Tanto que, se um funcionário, ou mesmo eu já vi sócios de empresas, que eles não se sentem parte mais daquela empresa. Então, se ele não se sente parte daquele lugar, o negócio não vai para frente. Existe o equilíbrio, o desequilíbrio, né? Ele não pertence, o coração dele está fora, ele está fora dali, né? Então, os clientes também não vêm, porque se ele já não se sente naquele lugar, as pessoas também não vão se sentir chamadas para estar naquele lugar. É impressionante, né, Sidneia? É tão simples e às vezes a gente se perde, ainda fica lá, né, insistindo naquele emprego, e você tá não só te prejudicando, e também prejudicando as Sim, outras pessoas que estão em volta. sim. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, aquele funcionário saiu, as coisas funcionou.
Então, eu até estava conversando, né? Estava conversando nos bastidores, um caso muito interessante. Não foi um caso meu, mas que envolve a constelação, onde uma empresa que a parte da produção da empresa estava literalmente parada. Os funcionários estavam desanimados, não tinham ânimo, não estavam batendo as metas. E o que acontece? Essa empresa ela tinha 2 sócios. Um dos sócios resolveu se aposentar. E esse sócio ele era aquele mais próximo das pessoas, que conversavam, que estava junto. Então, todos os funcionários gostavam muito dele. E ele falou, vou me aposentar, vou sair, mas eu não quero que avise ninguém. Porque ele era muito emotivo. Ele falou assim, Olha, eu não quero me despedir das pessoas, porque eu vou sofrer muito. Aí, ok, saiu, o sócio que permaneceu pagou todos os direitos certinho, bonitinho. Só que depois da saída dele, os funcionários não produziam mais. E aí foi chamado um constelador para constelar essa situação. E o que se descobriu na constelação? Que os funcionários achavam que o sócio saiu chateado. teve uma ideia, teve uma energia, criou uma energia negativa. Então, tinham o sentimento de pertencimento e de agregar com aquele sócio. Então, eles sentiram que o sócio saiu chateado e aí rompeu, né, essa lei do pertencimento. Eles sentiam que não pertenciam mais àquele lugar em lealdade ao sócio que saiu, porque eles achavam que não saiu bem. E aí, quando isso foi mostrado na constelação, aí o sócio remanescente procurou o sócio que saiu, contou toda a situação, falou assim, então faz o seguinte, marcou um dia, falou assim, mas não fala, faz um café, prepara um café para todo mundo, mas não avisa ninguém que eu vou. E aí ele foi feito isso, ele foi, os funcionários ficaram super contentes com a presença dele, e a partir disso mudou. Aí a produção começou novamente a Funcionar, a caminhar, a energia começou a fluir. Exatamente. Então, praticamente tudo na nossa vida, e isso é muito interessante, eu estava contando lá fora, né, que gira em torno dessas leis, a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio entre dar e receber. Quando uma destas leis está em desordem, aí as coisas ao redor também desandam, né? E quanto é importante a gente estar atento a isso. Às vezes, até dentro daquele contexto lá dos funcionários, eles não sabiam que eles estavam se prejudicando. Sim. Porque era por amor e lealdade. Exatamente. Eles emanaram essa energia de repelir, né, que o outro estava e o outro não. Então, sentiram traídos. E teve essa energia de reclusão, né, de tirar-se do meio. Então, já que ele não pertence, nós também não pertencemos. Exatamente. E como tudo na vida é energia, então, o carro realmente da empresa era um contexto. Saiu cabeça, então não vamos, não tem uma direção, porque eles confiavam naquela pessoa. Sim. Era o pertencimento, a hierarquia. Então, e isso, gente, é muito interessante. E aí começa de dentro, né? Algumas pessoas, elas não aceitam que precisa dessa ajuda ou precisa melhorar alguma coisa. E aí a gente já, Cida, eu acho importante agregar várias situações, né? Que aí, ok, faz a constelação ela vai mostrar qual que é a raiz do problema, de onde está vindo aquilo. Mas, muitas vezes, a pessoa ela precisa se melhorar, ela precisa se capacitar, ter algum conhecimento que ela não tem, ela precisa adquirir. Só que as pessoas ela têm que tomar conhecimento de que ela precisa disso, né? Tem pessoas que querem tudo pronto, falam assim, não, daqui, cair do céu, sem se mover. E as coisas não funcionam assim. E até importante a gente salientar isso, principalmente nesse momento presente. Eu já participei muito de festas de final de ano, que aí está lá aquela cervejinha, né, e o povo vai e fala. Me lembro de 2 situações. Naquela época eu não fazia o coach, mas trabalhava com a energia. E 2 pessoas assim muito importantes da empresa, que era do RH,
fez a mesma coisa que esses funcionários fizeram. Ah, porque aquele saiu, não sei. Sabe quando a empresa troca de nome porque é comprada? Existe muito isso nesses momentos, né? Sim. Aqueles que ficaram, aqueles que estão vindo, o pertencimento. Então, e aí você tocou num ponto importante. Numa organização, tanto na parte familiar, mas também leva para a parte organizacional, nós temos que respeitar a lei da hierarquia. Quem chegou primeiro? Então, isso que você está falando é muito importante. Porque Muito. as pessoas, em tese, elas terão mais afinidade com quem chegou primeiro. E aí chega o outro depois, sem respeitar aqueles que já estavam lá antes. Gente, vai dar problema. Por isso que muitas hoje que elas acabam, digamos, se unindo, né? Se juntando, se coligando, tem essa situação. Eu trabalho muito com essas pessoas que falam, não, mas nós estávamos primeiro, mas o outro tem que... A quem eu obedeço, a quem eu pertenço. E é muito interessante a gente vender até esse leque para os empresários, que o mais importante é fazer essa constelação, constelar quem foi, quem está chegando e quem vai ficar. Um dos problemas maiores, principalmente em empresas grandes, é conseguir liderar, né? A liderança é muito difícil ser líder. Ser chefe é fácil. Nossa, ser chefe até o passarinho. Eu estava, inclusive, conversando ontem sobre isso, porque ser chefe é uma coisa, ser líder é outra. O chefe, ele vai chegar lá e falar, eu quero isso, isso e isso. Ele não dá margem para a pessoa se expressar, para a pessoa crescer, para a pessoa melhorar. E o líder, não. O líder, ele deixa os seus liderados crescerem, se melhorarem pessoalmente e consequentemente, vai melhorar o entorno. Só que acontece, o chefe ele tem medo de perder aquele cargo, de perder aquela posição. Aí, então, ele impõe o poder, a regra, mas ele não ensina, ele não mostra o caminho. O líder, não. Ele lidera todos a crescer junto. Exatamente. E quando se lidera efetivamente, a melhora é 100%, é fantástica. Visível. Então, muitas empresas também têm constelado essa parte da liderança. Muitas empresas têm dificuldade de relacionamento entre os funcionários, ou funcionários e clientes. Então, isso também é constelado. E eu estava até comentando lá fora que uma questão interessante em relação à constelação é que empresas multinacionais têm constelado o produto antes de colocar ele no mercado. Verdade, gente, é verdade. Vocês não sabem como está expandindo a constelação, o quanto ela é importante em todos os segmentos. Eu, sim, sou suspeita, A gente não somos apaixonada por constelação. Cada vez que a gente descobre mais um milagre, você fica mais apaixonada ainda, né? Porque é uma transformação interna e externa, né? E nós vemos e as pessoas também veem essa transformação. Não é mágica. Eu até estava comentando, quando a gente se aprofunda no conhecimento da constelação, eu estava falando que chega um cliente no escritório, por exemplo, aí o cliente começa a falar do problema, aí eu vou ouvindo, falei, olha, eu não te conheço, eu nunca te vi, mas pelo que você está falando, você age assim, assim, assim. Na sua família existem pessoas que eram assim, assim, assim. Por isso, em decorrência, esses problemas atuais. Aí a pessoa só vai balançando a cabeça, né? E tipo, da onde ela está pegando isso? Cadê? Ou tá lá uma câmerazinha na minha casa? Mas é porque a pessoa mostra o que ela é. É isso que a gente tem que começar a perceber, os sinais. E um outro problema que eu vejo nas pessoas que não melhoram, porque elas não aceitam isso, que ela precisa disso. Então, a tendência é uma tendência do ser humano, isso é normal, a sempre colocar a culpa no outro e mais não fácil, assumir né? a autorresponsabilidade. Então, é muito mais fácil. Aconteceu isso porque o outro fez isso. Não, mas o que eu poderia ter feito de diferente para não ter acontecido isso? Ou o que eu posso fazer de diferente para que isso não aconteça mais? Então, a autorresponsabilidade é muito importante. Muitas pessoas, eu vejo isso diariamente, eles não querem trazer a autorresponsabilidade para si.
quer ficar na condição de vítima, E colocando passar a o problema culpa no adiante, outro. né? E eu atendi um empresário essa semana, que é empresário assim há décadas, e ele comentando a situação, e eu tentando mostrar que existe uma possibilidade. Não, mas é que a pandemia, o governo e não sei o quê. Gente, eu até comentei com a Sara lá fora, que quando eu estava vindo para cá, tocou a música da Legião Urbana, e aí um trecho que fala assim: o sol nasce para todos, só não sabe quem não quer. Então, a gente pode fazer diferente. Não importa a situação que está, se é pandemia. Quantas pessoas cresceram na pandemia? Então, a Muitas. gente tem que procurar se ressignificar, olhar para si, ver o que precisa melhorar. E qual o caminho? A constelação, com certeza, é uma delas. Olha, gente, está sendo o remédio dessa pós-pandemia ou pandemia. Sidneia, olha, gente, a gente vai terminar aqui, mas a Sidneia volta daqui a pouquinho, porque eu vou colocar ela com outra mentoria e vocês vão adorar o que elas têm para falar para vocês. Mais umas dicas maravilhosas. Cid, deixa seus contatos e daqui a pouco você volta com outra colega maravilhosa para vocês trocar uma figurinha e deixar mais dica. Então, quem quiser saber mais, meu Instagram é sidneia.pecoelho. Então, me procurem lá, me adicionem e, se tiver alguma dúvida, pode me procurar por lá. Então, até mais. Olha, gente, a dica é assim, a gente dá o gostinho, depois a gente traz mais um pouquinho, depois mais um pouquinho, porque senão não fica chato, tem que ser de pouquinho em pouquinho, né? Doses homeopáticas para vocês ficarem com gostinho de quero mais e ficar assistindo sempre. Porque o programa Fica Dica, ele é isso, é uma dica por vez para vocês assimilarem e ser amanhã maravilhosamente brilhante, porque nós nascemos para brilhar, todos nós. Posso dar uma outra, aproveitando o que você falou? Essa dose, a gente recebe a dose e coloca em prática. Não adianta receber a dose e não fazer nada. Não. Então, recebe e põe em prática. Então, Recebe e põe em prática. Pegaram a dose hoje? Pegaram a dica hoje? Assimila. Daqui a pouco tem mais um pouquinho. Então, daqui a pouco a gente volta com mais uma entrevista maravilhosa e ela volta com mais uma maravilhosa profissional. Então, fica aqui o agradecimento a todos vocês do programa Cida Maria Fica a Dica. Beijos. Até mais.